Sangue em animação. A Disney finge que ele não existe, enquanto a DreamWorks adora esfregar na sua cara. E essa diferença não é só um detalhe. Uma única gota pode mudar tudo. Olá, internet! Bem-vindo ao Roniverso, o canal que vai te mostrar por que alguns sangram, enquanto outros cospem leitinho. Existe uma diferença grande entre animações do passado e animações de hoje em dia. Antigamente, qualquer animação era considerada coisa de criança, mesmo elas tendo... E não importa quantos anos você tinha, ver o Cleito, o vilão do Tarzan, sendo enforcado foi tranquilo. Tadinho do Cleito. Enquanto o Pokémon era coisa do diabo. E não só isso, várias animações tinham sangue em cada episódio. Era tão comum que a gente via como algo normal. Lembra da Úrsula, da Pequena Sereia? O Eric atravessa o peito dela com um mastro de navio. Ela grita enquanto o sangue jorra antes de afundar no mar e morrer. Aquilo foi brutal e toda mãe deixava o filhinho assistir. Só que o tempo passou e as animações foram se tornando cada vez mais family friendly. Ou seja, menos sangue, menos brutalidade, menos peso nas cenas dramáticas. Chegando num ponto que em várias animações não existe sangue. Ele foi considerado impróprio, pesado demais, ou simplesmente foi trocado por leitinho, oh meu Deus! E como o sangue hoje em dia é bem mais raro nas animações do ocidente, toda vez que ele aparece tem um destaque enorme. Os estúdios de animação têm a obrigação de colocar um peso gigantesco nessa cena. E eu vou te mostrar dois deles. Disney, a maior empresa de animação do mundo, versus DreamWorks, que na minha opinião, em questão da animação dá uma surra. Mas afinal, quem sangra melhor? Em questão de animação, dá pra ver que o sangue na DreamWorks é mais líquido. Eles correm na cena, pinga no chão e a câmera faz questão de mostrar aquilo de perto. Eles querem usar o sangue como uma ferramenta para fazer você sentir que aquilo doeu de verdade. Já na Disney, geralmente é em forma de corte ou uma ferida bem simples. E é sem exagero, não tem brilho, não tem textura e geralmente aparece na cena e some muito rápido. É um machucadinho fofo. Mas eu tenho reclamação pros dois. Em várias animações da DreamWorks, o sangue não parece real. Às vezes, eu acho que é água com corante. Pode ser que eles façam isso de propósito, afinal, já que é tanto sangue, se fosse mais realista, seria pesado demais e crianças não assistiriam. Já na Disney, é só uma manchinha de nada. E mesmo assim, eles fazem um drama absurdo em volta dessa cena, como se fosse o fim do mundo. José! E eu não tô falando só de estética, o sangue sozinho pode contar uma história. Em animações mais realistas, um simples arranhão pode mostrar o desgaste do herói, o nível da batalha e até o impacto emocional da cena. Mas quando isso some, a luta vira a dança do Faustão, sem peso de verdade. Já reparou como as cenas mais marcantes do cinema envolvem sangue? Gladiador, Coração Valente, o resgate do soldado Ryan. Sem ele, essas cenas seriam bem menos intensas. Então, a animação precisa mesmo ser tão limpa assim? Mas calma, nem tudo é ruim. Gato de Bota 2, por exemplo, a melhor animação de 2023, Dane-se o Pinóquio, tem uma cena sangrenta épica. Antes de mostrar o sangue de qualquer jeito, o filme criou uma tensão absurda em volta do personagem. A música e os efeitos sonoros encaixam perfeitamente. E o vilão, o jeito que ele fala, que ele anda, que ele luta, a transição pro vermelho na hora do corte, aquilo foi assustador. E aqui começa um foco bem próximo para evitar qualquer distração. Olhos arregalados, pupilas mais finas que demonstram medo. E lá vem a cereja do bolo, escorrendo bem devagar. A gota que fez o filme ser indicado ao Oscar e levou a emoção da gente às alturas. Claro, isso também tem a ver com o histórico dos filmes em que o Gato de Botas apareceu. Nenhum deles tinha sangue, por isso que a cena surpreende tanto. Eu tô falando de Shrek, que também é da DreamWorks. Essa cena, por exemplo, o Shrek leva uma flechada. Aonde? Na bunda. E quando a Fiona arranca, não sai uma gota de sangue. Nadinha. Não precisava nem ser vermelho. Em filmes como O Senhor dos Anéis e jogos como World of Warcraft, o sangue dos ogros é preto. Mas parando pra pensar, um negócio preto saindo da bunda do Shrek, anticlima demais, né? Além de que o filme é todo focado na comédia, principalmente nessa cena, e ver sangue com certeza tiraria isso.
Outra animação agora da Disney que é uma delícia de ver é Tarzan. Na luta contra o Sambor tem duas cenas onde mostra sangue. E nas duas segue aquele padrão da Disney, um risco vermelho. No caso do Tarzan são 3, mas eles deixaram bem mais apagado. Eu quero chegar na parte final dessa luta. Só repara que o Tarzan tá segurando uma ponta de lança na mão. No final, o Sambor pula em cima do Tarzan e os dois caem num buraco. Mas no fim, o Tarzan levanta como vitorioso e o Sambor morre. Essa cena não faz sentido. Como o Sambor morreu? Foi na queda, claro. Não, o Tarzan estava embaixo, amortecendo todo o impacto. Além disso, Sambor é um leopardo. E leopardos conseguem cair até 10 metros de altura sem se machucar. Tá, então foi com a ponta da lança, o Tarzan matou ele. Mas não tem sangue, nadinha. Os órgãos vitais estão intactos. Isso aqui tira muito peso dessa cena. A única explicação é que o Sambor bateu a cabeça na hora da queda. Ou o Tarzan trapaceou com a lança envenenada. E com esse corte, o Sambor já estava condenado à morte. Mas imagina como seria mais legal se na hora que o Tarzan levantasse o Sambor, o sangue dele jorrasse cobrindo o rosto do Tarzan. Mas provavelmente isso aqui nunca aconteceria, principalmente hoje em dia, que a Disney tá boazinha demais. Na verdade, se você parar pra pensar, o sangue nunca teve um papel importante nas animações da Disney, com exceção de uma, Mulan. Mulan foi pra guerra no lugar do seu pai, fingindo ser um homem, porque as mulheres não podiam participar. Mas no meio de uma batalha, ela se fere e desmaia. E quando ela recebe o tratamento, os médicos descobrem que era uma mulher. E ela é expulsa do exército, o que mudou completamente o rumo da história. Só que isso é bem mais comum nos filmes da DreamWorks, como em El Dorado, o desenho bom. No filme, os personagens principais são considerados deuses, só que nessa cena, um deles sangra. E como todo mundo sabe, deuses não sangram. E desse negócio surgiu um vilão. Maldito. Em Madagascar, quando o Alex Filhote foi capturado, o pai dele tenta salvar e leva um tiro na orelha, arrancando metade dela fora. Cinema. Mas claro, não significa que precisa ter sangue em todas as animações. Algumas nem fazem sentido. Tipo Toy Story, por exemplo. Tem uma cena que o braço do Woody é arrancado e ele nem sente dor. O que faz sentido. Se ele começasse a sangrar, o filme ia acabar virando a festa da salsicha. Não assista esse negócio. Nunca. Isso não vale só para as animações. É só comparar o Senhor dos Anéis com o Star Wars. Um tem batalhas brutais e feridas abertas. O outro tem sabres de luz que cauterizam tudo, sem uma gota de sangue. Mas não quer dizer que é pior por causa disso. No final, o que vai decidir essa batalha é como cada um deles usa essa ferramenta. E com tudo isso, já dá para chegar num veredito. Sem sombra de dúvida, quem sangra melhor é a DreamWorks. O sangue nesse estúdio tem mais peso e mais impacto na história. Eles não têm medo de mostrar e encaixar no momento certo, o que deixa o filme muito mais real. Se você não sabe, eles fizeram O Príncipe do Egito. Nesse filme, o Moisés lançou a primeira praga, onde Deus ordenou que a água se tornasse sangue. O desespero dos egípcios foi insano de ver. Enquanto isso, a Disney tem um foco maior na emoção, na música, na magia, em algo mais bonito. E como o estúdio tem um público infantil gigantesco, eles sabem que a maioria não tem maturidade pra isso. Mas ainda assim, admita, tem um monte de animações que o sangue faz falta pra caramba. Sangrar faz parte da vida. Os animes sabem equilibrar isso muito bem. E ninguém que assistiu Dragon Ball Z virou psicopata. Talvez quem assistiu Power Ranger. Faísca? Pelo amor de Deus, né? E nesse vídeo aqui eu falo algumas coisas sobre animações que vão te deixar de boca aberta. Clica nele, eu te garanto que você não vai se arrepender. E lembrando, isso é só uma teoria do Roniverso.